Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Vamos começar mais uma semana de aprendizagem dentro da matemática. Essa semana nós vamos aprender algumas coisas um pouquinho complicadinhas, mas eu tenho certeza que com muito empenho e dedicação vocês vão conseguir, tá bom? Vamos começar pela correção da tarefa. A tarefa de vocês foi o livro de exercícios complementares, páginas, deixa eu conferir aqui, 48 a 50. Então, na página 48, vocês tinham aí a figura, né, de um pássaro de dobradura e tinham 3 ângulos destacados neste pássaro, tá? O ângulo número 1 era menor que reto, o ângulo número 2 era um ângulo reto e o ângulo número 3 também era um ângulo menor que reto, tá bom? Então, vocês preencham aqui, ó, menor, reto e menor, ok? O exercício 8, vocês tinham que desenhar objetos, né, na sua casa, do seu cotidiano aí, que apresentavam um ângulo reto. E aí vocês tinham que destacar este ângulo. Isso é uma resposta pessoal, tá? Depende da observação de cada um e dos objetos que compõem. Por exemplo, tem gente que está fazendo a tarefa na sala, tem gente que está fazendo a tarefa num quartinho de estudos, tem gente que está fazendo a tarefa na cozinha. Então, vai depender do ambiente em que vocês estão. A mesma coisa, o exercício 9, tá? Serão respostas pessoais, esses 2 exercícios. No exercício 9, vocês tinham que desenhar algum objeto que apresentava um ângulo menor do que um ângulo reto. Acredito que esse tenha sido um pouquinho mais complicado, mas tenho certeza que vocês encontraram, tá? Aí no exercício 10, da página 50, vocês tinham que classificar os ângulos. Olha aqui, ó, esse aqui, ó, o ângulo reto fica aqui, né, retinho. Então, ele é menor que reto. Mesma coisa esse aqui, ó, o ângulo reto, ele vem aqui, né? Então, os 2 primeiros eram ângulos menores que reto. Aqui, no item C, era um ângulo reto. E reparem aqui, ó, é um ângulo maior que reto. Se eu puxar aqui, ó, o ângulo reto, a gente vê que ele vem mais para frente. Então, ele é maior que reto. Letra C, ângulo reto. Letra D, maior que reto. Pois muito bem, quarto ano. Depois de corrigir a tarefa, vamos então ver a matéria de hoje. Hoje nós vamos falar sobre perímetro. Calcular perímetro de polígonos, tá? Sexta-feira, então, nós aprendemos sobre os polígonos. Nós vimos sobre o nome deles, né? Os polígonos, eles vão ter o nome de acordo com o número de lados ou de ângulos, né? Todo polígono sempre vai ter o mesmo número de lados, mesmo número de ângulos e mesmo número de vértices, certo? Por exemplo, ó, um triângulo. A gente tem 1, 2, 3 lados, 1, 2, 3 vértices e 1, 2, 3 ângulos, certo? Então, vamos agora calcular o perímetro dessas figuras. O que é perímetro? É a medida do comprimento do contorno da figura. Para eu poder saber quanto mede o contorno da figura, eu tenho que saber o total. Sempre que eu falo a palavra total, me lembra a conta de adição. Então, o que é o perímetro? A gente vai ter que adicionar a medida de todos os lados. Perímetro, então, em outras palavras, vai ser a soma da medida de todos os lados da figura. Tá bom? Vamos aplicar isso na prática? Vamos lá. Ó, este triângulo é uma figura que está na página 86, tá? Ele tem 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros, certo? Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular aqui, ó. 4 mais 3 mais 5, certo? Se a gente fizer assim, ó, 4 mais 3 dá 7, mais 5 nós temos 12. Porém, prestem atenção numa coisa muito importante quando a gente calcula perímetro. 12 centímetros, tá? Nós estamos medindo o centímetro.
Então, no final da resposta, a gente tem que colocar a unidade de medida, centímetros. Certo? Bom, agora neste retângulo, tá? Vamos ver este polígono aqui, ó. Ele é um quadrilátero. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 vértices e 1, 2, 3, 4 ângulos. Mesmo número de lados, mesmo número de vértices, mesmo número de ângulos, polígonos, tá bom? Continuando então, vamos lá. Vamos medir o perímetro deste retângulo. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então vamos lá. A gente vai fazer 4 mais 2 mais 4 mais 2. Tá bom? Então a gente tem 4 mais 2 dá 6. Já vamos fazer esse aqui também, ó. 6. 6 mais 6, 12, o quê? Centímetros. Nunca podemos esquecer a unidade de medida, tá? Existe uma diferença muito grande entre coisas medidas em centímetro, em milímetro e em metro. Então, se a gente não coloca a unidade de medida, não vai ficar claro para nós o que é que nós estamos fazendo no nosso exercício. Tá bom? Se o perímetro é a medida do comprimento do contorno da figura, ele vai querer uma unidade de medida aí como resposta. Tá bom? Vamos ver aqui, que polígono é esse? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Tá? Então, este polígono aqui é um heptágono. Porque ele tem 7 lados. Muito bem? Vamos somar, então, a medida de todos os lados deste heptágono para descobrir o seu perímetro. Vamos lá. Ó, 10 mais 15 mais 10 mais 10 mais 20 mais 10 mais 15. Vamos ver se tem 7 medidas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, tá certinho. Tá? As 7 medidas do heptágono está aqui. Vou até sair de... Voltei. Bom, agora nós vamos ver quanto que dá essa conta. Qual é, então, a medida do heptágono? 10 mais 15 a gente tem 25. 10 mais 10 a gente tem 20. 20 mais 10 a gente tem 30 e sobra o 15 lá. Agora a gente faz 25 mais 20, 45. 30 mais 15, 45. 45 mais 45, 90. Atenção, este heptágono está medido em milímetros. Então, a gente não pode pôr centímetro no final da resposta. O que a gente vai colocar no final da resposta? Milímetros. Então, o perímetro deste heptágono é 90 milímetros. Tá certo? O exercício 14 da página 86 traz a seguinte pergunta para vocês. Qual é o perímetro de um hexágono que tem todos os lados medindo 2 centímetros? Hexágono é uma figura de 6 lados. Tá? É um polígono de 6 lados. Vamos pensar aqui, ó. Vou fazer aqui nesse cantinho do heptágono, que a gente tem um cantinho aqui na lousa, tá? Eu vou sumir um pouquinho do vídeo agora, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Não sintam saudades. Vamos lá. Ó, eu tenho vou tentar fazer um hexágono aqui de mesma medida. É bem difícil, assim, a mão livre, pessoal, sair bonitinho, tá? Ficou bem feio. Mas vamos lá. A gente tem que imaginar, então, esse hexágono com todos os lados medindo 2 centímetros. Todos os lados dele medem 2 centímetros, tá? Muito bem. Se todos os lados dele medem 2 centímetros, então agora a gente tem que pensar no seguinte. Quantos lados tem o hexágono? 6.
Todos medem 2 centímetros. Eu preciso somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2? É muito mais fácil eu fazer um resumo em uma multiplicação. Aqui eu estou adicionando 2 quantas vezes? Eu estou fazendo 6 vezes o 2. Ó, vou sumir de novo. Ó, 6 vezes o 2, que dá 12 centímetros. Tá certo? Então, a medida de um hexágono que tem todos os seus lados medindo 2 centímetros, desculpa. A medida de um hexágono que tem todos os lados medindo 2 centímetros vai ser 12 centímetros. Tá certo? Então, pessoal, eu vou ser bem repetitiva porque isso tem que entrar na cabeça de vocês. Perímetro é a medida do comprimento do contorno da figura. Em outras palavras, perímetro é a soma da medida de todos os lados da figura, tá bom? Então, aqui no triângulo, nós somamos os 3 lados. No quadrilátero, nós somamos os 4 lados. No heptágono, nós somamos os 7 lados. No hexágono, nós somamos os 6 lados dela. A gente faz uma soma, a gente faz uma adição, tá bom? Então, o que vai ser a tarefa de vocês? A tarefa de vocês está no livro de exercícios complementares, tá? Aqui, exercícios complementares. Páginas 51 a 53, tá? A gente estudou perímetro na aula de hoje, porém a tarefa vai continuar trabalhando com ângulos, tá? A gente também precisa aprender bastante sobre ângulos. Então, lá no exercício 11, da página 51, ele diz o seguinte. Ele tem 3 imagens, tá? Cada uma dessas imagens está destacando um ângulo. Vocês vão ter que ligar qual está destacando um ângulo reto, qual está destacando um ângulo menor que reto e qual está destacando um ângulo maior que reto. Facinho, tá bom? Agora, exercício 12. Vocês têm aí a imagem de uma casa, semelhante a uma casa, aí, um sobrado. Observe a imagem a seguir e indique os ângulos que você identifica, depois classifique-os. Pessoal, esse exercício é muito parecido com o exercício do cachorrinho que a gente fez, tá? Lembra que aqui nesse exercício vocês tinham que destacar, né, um ângulo reto, um ângulo menor que reto e um ângulo maior que reto? Vocês vão fazer a mesma coisa no exercício da casa. Vão ter vários ângulos aí, mas vocês vão ter que achar um ângulo reto, um ângulo menor que reto e um ângulo maior que reto, tá bom? Então, procurem aí na casa e destaquem um de cada, tá bom? Vão ter várias possibilidades aí para vocês. Agora, exercício 13, na página 52. Vocês têm a figura de um esquadro, que é aquela régua usada para medir ângulos retos, tá? Ele quer que você encontre o ângulo reto no esquadro. Você vai encontrar aí o ângulo reto, vai destacar e responder, tá bom? Puxa uma flechinha, escreve ângulo reto, ok? Exercício 14. Vocês têm aí um desenho que a Thalita fez de um castelo, tá? E vai ser o mesmo exercício que vocês vão fazer lá no exercício 12. Vai ser a mesma coisa do exercício 12. Vocês vão ter que circular um ângulo menor que reto, circular um ângulo reto e circular um ângulo maior que reto, tá bom? Mesma coisa, tem várias possibilidades, vocês vão ter que achar um de cada, ok? Exercício 15, vocês têm vários desenhos de ângulo, vocês vão ter que escrever a classificação deles. Ângulo reto, ângulo menor do que um ângulo reto ou ângulo maior do que um ângulo reto, tá bom? E para finalizar, o exercício 16. Observe os objetos ao seu redor. Identifique um exemplo com retas paralelas e outro com retas concorrentes e escreva a seguir. Esse exercício aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Vocês vão ter que observar os objetos aí, tá, na casa de vocês, e dar um exemplo de um objeto com reta paralela, um objeto com reta concorrente. Por exemplo, aqui na sala de aula nós temos, por exemplo, a lousa. Ó, aqui, ó, a armação da lousa. São exemplos de retas paralelas, tá? Porque elas vão estar paralelas umas às outras, ok? Vocês vão ter que fazer a mesma coisa aí na casa de vocês. Um objeto que apresente aí retas paralelas e outro que apresente retas concorrentes, tá bom? Espero que tenha ficado claro.
temos a nossa aula online daqui a pouco. Estou disponível para dúvidas, ok? Beijos e até a próxima!